E aí, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, estudando, fazendo exercício, não perdendo foco, né? Porque a gente não pode deixar essa peteca cair. Vamos lá? Vamos lembrar o que nós falamos nas aulas anteriores para dar continuidade aqui. Bom, a história do Brasil politicamente, ela se divide praticamente em três momentos grandes políticos, né? Que é o período que nós éramos colônia de Portugal, que é o período que é o Império, e o período republicano. Nós estamos estudando o período do Império. Estudamos primeiro o reinado, que é com Dom Pedro I, que são 9 anos, né, da independência, de 1822 até 1861. Aí ele abdicou, foi embora para Portugal e deixou o filho dele menor de idade para governar o Brasil. Como o menino era muito pequeno, não tinha condição de governar o Brasil, então é um período que a gente chama de período regencial. Então são deputados que vão governar até o garoto atingir a maioridade e começar a governar o Brasil. É essa a ideia do período regencial. Como Dom Pedro foi embora de uma forma muito abrupta, né, muito inesperadamente, a princípio nós vamos ter uma regência provisória, que ela vai se organizar, nós vamos ter 3 regentes que vão governar o Brasil provisoriamente, até ser convocado, na verdade, a Assembleia, eles vão fazer eleição, vão fazer campanha e tudo mais, para que 3 deputados governem o Brasil, por um período determinado, obviamente. Só que a hora que esses 3 caras estão governando o Brasil, esses regentes, vai chegar um momento que eles acham melhor colocar algumas leis naquela Constituição que já existe. Então eles acham melhor fazer o que a gente chama de ato adicional. Então em 1874 é criado o ato adicional e nesse ato adicional eles colocaram que deveria existir apenas um regente, um só daria conta do recado, não precisaria 3. Então a gente passa a não ter mais uma regência trina e a gente passa a ter uma regência una, apenas um deputado governando o Brasil por 4 anos. Acabaria esse mandato, teria eleições e ele escolher outro deputado que governaria mais 4 anos, o outro mais 4 anos, até o garoto atingir a maioridade, até Dom Pedro, que é o Pedro de Alcântara, que vai virar Dom Pedro II, subiu ao poder com a maioridade. Muito bem. Só que nós vimos esse período, que esse período foi um período muito conturbado, aconteceram muitas revoltas, né? Cabanagem, balaiada, farroupilha, sabinada, a revolta dos malês. Além dessas revoltas todas que estavam acontecendo no Brasil nesse período regencial, que são rebeliões regenciais, nós vamos ter nessa época praticamente 2 partidos políticos. A gente viu a dança dos partidos na aula passada, mas nós vamos ter basicamente 2 partidos políticos, os liberais e os conservadores. Existem muitas diferenças ideológicas entre eles, na verdade não existe diferença ideológica nenhuma entre eles, né? Disputavam o poder, queriam muito subir ao poder, eram 2 partidos que queriam muito. Aí você fala, Marta, mas era para beneficiar o povo? Gente, não. Era para eles ficarem no poder mesmo, para eles obterem poder. E nessa época que eu tenho lá como regente o Araújo Lima, que era o regente uno, que era o cara que estava governando, o Araújo Lima, ele é de um partido chamado Partido Conservador. Então, enquanto ele está governando, o Partido Liberal ficou meio jogado nas moscas, assim, sabe? O Partido Liberal ficou meio fora do processo político de como ele gostaria, na verdade, de estar presente. E aí, o Partido Liberal, meio esquecido assim, né? Não tinha maioria no Congresso, na Assembleia, não tinha maioria na Assembleia. O Partido Liberal pensou assim, cara, a gente precisa ficar no poder, a gente precisa dar um jeito de estar no poder. E aí o Partido Liberal resolveu dar um golpe. Então, o que o Partido Liberal fez? Primeiro, o Partido Liberal começa a convencer a Assembleia, os deputados, de que aquelas revoltas, cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha e malês, um dos motivos daquela revolta era a falta de um poder centralizador, era a falta de ter um cara que no Brasil falasse, eu mando, faz isso, faz aquilo, era a falta de um cara que concentrasse os poderes nas mãos, por isso que essas revoltas estavam acontecendo. E aí, esse Partido Liberal, ele consegue convencer a Assembleia de que realmente era necessário ter um cara com todos os poderes nas mãos, óbvio que esse cara seria Dom Pedro, e que o ideal seria a Assembleia votar para dar maioridade para o cara com 14 anos. Esse garoto estava com 14 anos, Pedro de Alcântara estava com 14 anos. Você fala, mas como é que a pessoa vai concordar em dar maioridade para o garoto com 14 anos de idade? A Assembleia, ela vai ser convencida de que as rebeliões iriam cessar, que aqueles movimentos revolucionários iriam acabar logo que não Pedro subisse ao poder. E aí o Partido Liberal convence os conservadores que essa maioridade seria o melhor caminho, mas claro que o Partido Liberal já tinha chegado para Dom Pedro.
com 14 anos de idade, Pedro de Alcântara, e vai falar: e aí, Pedro de Alcântara, a gente está afim de colocar você com 14 anos de idade no poder. Você está afim de subir ao poder? Você acha realmente que Pedro de Alcântara com 14 anos, ninguém fala assim: eu não sei se eu estou preparado, se eu tenho maturidade para isso? Claro que não. Claro que não. Pedro fala: tô dentro, cara, manda aí e tal. E aí, obviamente, Dom Pedro de Alcântara vai aceitar essa condição e o Partido Liberal vai manipular a Assembleia para que a Assembleia desse a maioridade para o cargo. Então, na hora da votação, para ver se ia dar a maioridade para o cargo ou não, os deputados então votaram sim, claro que a maioria, não todos, votaram sim, que o Dom Pedro deveria ter a maioridade com 14 anos. Então, dessa forma, o Dom Pedro sobe ao poder com 14 anos de idade. Marta, mas eu li na apostila, eu li no livro não sei o que ele tinha 15. Então, a estrutura do golpe, porque isso é um golpe, né? A estrutura do que ia acontecer, ela vai começar a ser articulada quando ele tem 14 anos. Nesse processo, o menino faz 15. Então, por isso que, às vezes, em alguns livros se encontra quem estava com 15 anos, em outros 14. Cá entre nós, não tem muita diferença, né? Enfim. Só que daí o moleque, então, é colocado no poder com 14, 15 anos de idade. Quando Pedro sobe ao poder, Pedro de Alcântara sobe ao poder com 14 anos de idade, ele vai se tornar Dom Pedro II. E aí, então, nós temos o segundo reinado. Muito bem. Já que eu tenho o segundo reinado, quem que coloca Pedro de Alcântara no poder? O Partido Liberal. Então, Pedro de Alcântara é colocado no poder pelo Partido Liberal, um golpe que foi tramado pelo Partido Liberal. E esse golpe se chama golpe da maioridade. Quando Pedro de Alcântara se torna Dom Pedro II, e sabia muito bem que ele só estava no poder porque o Partido Liberal colocou no poder, então rapidamente ele vai escolher um ministério, né, toda a sua pasta ministerial, todos os seus ministros vão ser ministros do Partido Liberal. Então o pessoal ali ajuda, o pessoal do Partido Conservador, eu acho que só caiu uma ficha para eles, que aquilo tinha sido um golpe depois, né? E aí, então, Pedro de Alcântara fala: fulano, ministro não sei o que, Partido Liberal. Beltrano, partido não sei o que, ministro não sei o que, Partido Liberal. Quando o conservador percebeu que aquilo era uma manipulação, que aquilo era um golpe, acho que o Partido Conservador teve um ataque de pelanca, de ódio, falou: caramba, a gente não esperava que ele ia montar um ministério só de liberais. Então, ele começa a ter conflitos entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Aliás, começa a ter um conflito entre pessoas que apoiavam o Partido Conservador e pessoas que apoiavam o Partido Liberal. Esse conflito tem um nome específico, que vai ser até um conflito sério, armado, a gente vai morrer e tudo mais, chamado Revolução Liberal de 1842. A gente acha muito pouco isso nos livros, nas referências que vocês têm para a prova de vocês, muito pouco, às vezes é um parágrafo pequeno, quando acha um parágrafo pequeno, falando desse conflito que vai ter entre esses dois partidos. Inclusive, uma das confusões entre esse Partido Liberal e o Partido Conservador, um dos conflitos armados que vai acontecer aqui perto da cidade de Areias, aqui na próxima rodovia dos Tropeiros, hoje rodovia dos Tropeiros, ali saindo de Areias, indo para Silveiras e tal, né? E tinha até uma placa ali antes, escrito aqui: aconteceu a Revolução Liberal de 1842. Então, vai ser um conflito armado, vai ser uma porradaria muito séria. E aí o Dom Pedro, coitado, no poder, falou que, vixe, eu arrumei uma confusão, eu arrumei um conflito entre os dois partidos políticos. E Dom Pedro resolve conciliar isso. Ele resolve dar um basta nessa briga entre esses dois partidos. Então, ele vai ser um momento que a gente vai chamar de era da conciliação, um momento da conciliação, em que Dom Pedro vai tentar acabar com esse processo de revolução, criando uma ideia de parlamentarismo no Brasil. Como assim, Marta? Então, o Dom Pedro vai pegar um modelo inglês de parlamentarismo, que a gente vai ver aqui, só que ele vai fazer uma coisa meio à la brasileira. Então, nós vamos ter nesse período no Brasil, durante o segundo reinado, um parlamentarismo no Brasil chamado parlamentarismo às avessas. Cá entre nós, só para lembrar vocês, nós tivemos dois momentos de parlamentarismo no Brasil. O primeiro momento de parlamentarismo no Brasil que nós vamos ter é esse momento agora que nós vamos chamar de segundo reinado. Nós vamos ter um tipo de parlamentarismo que eu vou mostrar. E um outro momento que nós vamos ter parlamentarismo no Brasil é quando foi dado um golpe impedindo João Goulart de subir ao poder e instituíram no Brasil um sistema parlamentarista
de setembro de 61 até janeiro de 63, né? Então a gente vai ter um parlamentarismo no Brasil lá, 61, setembro, outubro, novembro, dezembro, e 62, 1962 inteiro, quando chegou em janeiro de 64, visto que o parlamentarismo não estava dando tão certo, fizeram um plebiscito para a gente escolher a forma de governo que nós queríamos. Nós escolhemos presidencialismo. Nós vamos ver isso depois, que João Goulart sobe o poder. Bom, nós tivemos dois momentos de parlamentarismo no Brasil. Um momento de parlamentarismo foi na época do segundo reinado, então, que é o parlamentarismo que a gente vai chamar de parlamentarismo das avessas, e o outro sistema parlamentarista que nós vamos ter é de 61 até início de 63 no Brasil, até janeiro, fevereiro de 63, tá bom? Vamos lá então. Como que foi o parlamentarismo no Brasil? Vamos ver primeiro como é que funciona na Inglaterra, para depois a gente ver como é que vai funcionar no Brasil. Na Inglaterra, o povo, né, ele vai e escolhe os deputados, que formam o parlamento. O parlamento se reúne e escolhe o primeiro-ministro. O que o rei da Inglaterra faz? Ele reina, mas ele não governa, ele não dá as regras do jogo. Quem dá as regras do jogo é o primeiro-ministro. Então, na Inglaterra, funciona desse jeito. E o parlamento, né? Como é que é o parlamento? Vamos supor, se eu tenho 501 parlamentares, né? Sempre número ímpar, tá? Eu tenho lá 300 parlamentares do partido X, 201 do partido Y. Obviamente, o primeiro-ministro ele vai ser do partido X, provavelmente ele vai ser do partido X. Então, aqui eu tenho o primeiro-ministro do partido X. O que vai facilitar bastante a vida dele, porque como ele tem a maioria do parlamento, fica muito fácil ele conseguir aprovar os projetos que ele tem, ok? Então, na Inglaterra é esse sistema, de baixo para cima. O povo escolhe o parlamento escolhe o primeiro-ministro, e o rei, na verdade, é uma figura mais decorativa, ilustrativa e tal. Mas o rei não tem poder nenhum? Sim, ele tem um poder de veto ali, mas é um poder assim, com uma certa limitação e com uma certa cautela, porque qualquer problema com veto, essas coisas, ele pode, na verdade, o rei ou a rainha, pode, na verdade, criar uma crise política, e essa crise política, de repente, pode fazer com que a monarquia caia. Então é uma coisa bem delicada, essa coisa de, o rei então pode chegar lá e dissolve o parlamento a hora que ele quer, isso, calma, não é bem assim. Lá na Inglaterra também é bicameral, igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos o Congresso e o Senado, lá também funciona de forma bicameral. Então, vamos ver aqui no Brasil como é que funcionava na época. No Brasil funcionava assim. Olha que loucura. Você vai ver como que é bem tortinho, né? Bem tortinho no sentido assim, deixa eu arrumar aqui assim. Bem tortinho no sentido assim, é bem diferente do que a gente está vendo na Inglaterra. No Brasil funciona assim. O imperador, ele que vai escolher o primeiro-ministro. Ele que vai falar, Felisberto Rodrigo Raso é o primeiro-ministro. Ele que vai escolher o primeiro-ministro. E quando ele escolhe o primeiro-ministro, ele vai escolher, tipo assim, o primeiro-ministro agora vai ser do Partido Conservador. Muito bem. Quando ele fala o primeiro-ministro vai ser do Partido Conservador, ele já deu a dica de que ele quer que todo mundo no Brasil vote em deputados do Partido Conservador. Então, o povo, que eu vou colocar entre aspas, que eu voto nessa época, é um voto censitário, um voto bem aberto, porque você não sabe o que você está votando, então o voto ele é censitário, ok? E um voto aberto. E aí o povo, entre aspas, vai votar. Quando você vai votar, todo mundo sabe que não quer que você vote em deputados do Partido Conservador. E aí então você vai lá e coloca seu votinho na urna. Só que vamos supor que você fala, eu não quero votar no Partido Conservador não, vou votar em alguém do Partido Liberal. E você coloca o voto na urna em alguém do Partido Liberal, tem sempre alguém ali fiscalizando o que você está fazendo ou não, e se você fizer isso, você leva uma surra, né? Tanto que essas eleições são conhecidas como eleições do cacete. Ou você vota, na verdade, em quem o governo quer que você vote, ou você apanha, você leva uma surra. Então, olha só. O Dom Pedro, ele vai e escolhe o primeiro-ministro do Partido Conservador, por exemplo, se colocar no Partido Conservador. Quando ele escolhe esse cara do Partido Conservador, o povo, que eu coloquei entre aspas, porque o voto era censitário, o voto era aberto, o povo, né, só quem tinha grana, obviamente, vai votar. Quando esses caras vão votar, eles sabem que eles têm que votar em deputados do Partido Conservador. Marta, mas e se o cara não votasse? Existia uma equipe ali próximo de onde ele estava votando, que se ele não votasse, ele era uma surra. Então, por isso que essas eleições são conhecidas como eleições do cacete. Eleições do cacete. Então, o cara vai e vota em quem tinha essa relação com o Partido Conservador. Então,
Então, as pessoas vão e votam no parlamento a maioria do conservador. Marta, mas e se as pessoas falassem assim, não vou votar nada em pessoas do Partido Conservador, vamos votar em pessoas do Partido Liberal, vamos respeitar o Dom Pedro, vamos apanhar, não tem problema, vamos levar surra, não tem problema. Então, caso isso aconteça, e a maior parte do parlamento é do Partido Liberal, o Dom Pedro tinha um poder na mão chamado Partido Conservador, Partido Moderador. E pelo Partido Moderador, ele vai lá, ele dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Vocês não votaram direito? Vocês erraram na hora de votar? Não tem problema não. Estou dissolvendo o parlamento, estou convocando novas eleições, vamos ver se vocês aprendem a votar agora. Aí você fala, eu vou apanhar de novo. Ele vai dissolver. Eu vou apanhar de novo. Ele vai dissolver. Então o pessoal fala, já vi. Deixa acontecer naturalmente. Deixa eu lá. Faz o seguinte, vou votar em quem ele quer mesmo. Vou votar no partido que ele quer. Então o povo vai lá, o povo volta a falar que o voto é necessário, escolhe deputados do Partido Conservador. Marta, mas eu não estou entendendo. Porque você disse que o Dom Pedro, a ideia dele era conciliar, era fazer momentos de conciliação. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque o Dom Pedro fazia assim, 4 anos ele escolheu o primeiro-ministro do Partido Conservador. Ok? 4 anos depois, o outro primeiro-ministro era um cara do Partido Liberal. 4 anos depois, ele escolheu um do Partido Conservador. 4 anos depois, do Liberal. E um do Conservador. Do Liberal, um do Conservador, um do Liberal. Assim, todas as vezes que tinha eleição, na verdade, quem devia vigiar as eleições são os conservadores e os liberais. Por quê? Porque os conservadores falavam assim, não, agora é sua vez. Não, agora é sua vez. Agora é sua vez, agora é sua vez. Cara, sabe o que isso me lembra? Quando a gente vai jogar videogame, a gente é pequeno, né? Quando a gente vai jogar videogame pequeno e tem apenas lá um joystick, a gente fica assim, agora é a vez de quem? Não, agora é a vez dele. E às vezes quando o cara tá, não, gente, espera lá, o cara vai beber água, espera que daqui a pouquinho é a vez dele. Ninguém pula, todo mundo respeita, não tem essa coisa? Pelo menos na minha época tinha. Não, agora é a vez dele, não, agora é a vez dele, e assim por diante. Então, esse revezamento ele acontecia assim. Agora é a vez do Partido Liberal, agora é a vez do Partido Conservador. Então, dessa forma, o Dom Pedro ele consegue conciliar. Só que se você for perceber bem, quem é que manda mesmo? Quem é que dá as regras? Quem é que fala o que pode, o que não pode? Quem é que define o que está certo e o que está errado? É o imperador. Então, no Brasil, diferente que na Inglaterra, o rei manda, o imperador manda, ele governa, ele faz, ele acontece, ele é uma pessoa super presente, super atuante. Vamos pensar que os primeiros ministros, na verdade, eram pessoas apenas de um caráter corporativo. Ele existe, tem primeiro-ministro, tem, mas tá? Porque quem dava as regras mesmo, quem definiu o que deveria ser feito ou não, era o Dom Pedro. Então, assim, nós vamos ter esse sistema parlamentarista, mas a gente vai ver que é uma coisa muito desfachada, porque é o parlamentarismo às avessas. Primeiro, que as ordens vêm de cima para baixo. E segundo, que a gente vai ver um revezamento partidário. Gente, é importante muito esse negócio do revezamento partidário, porque vai ter um momento na história do nosso país que a gente vai tirar o império, a gente vai tirar o imperador, nós vamos tirar o Dom Pedro II, não estou falando para nós, como brasileiros, estou falando de uma classe social, de classes sociais que vão se unir e vão dar um golpe chamado Proclamação da República, que é um golpe mesmo, e vão tirar o Dom Pedro II do poder e instalar uma república. Quando isso acontece, quando acontece a Proclamação da República, muita gente aqui no Brasil, e não foi pouca, não, muita gente no Brasil, acreditava que a República, ela vinha como uma coisa do futuro, como uma coisa nova, como uma coisa sem vícios, né? Sem vícios políticos. E sabe o que a gente vai perceber? Que, na verdade, trocamos 6 por meia dúzia. Porque quando foi proclamada a República, que a gente vai ver daqui a pouco, em 89, a gente vai ver depois que logo em seguida nós vamos ter o quê? Política do café com leite. Então nós tínhamos um revezamento partidário também, era PRP, PRM, PRP, PRM, PRP, PRM. A gente vai ter revezamento partidário lá também. Então muita gente que acreditava que a proclamação da República era algo que estava vindo para fazer grandes alterações na política brasileira, vai descobrir lá na frente que não aconteceu absolutamente nada disso, que foi realmente trocar 6 por meia dúzia. Tá? Ou seja, o revezamento partidário ele vai continuar. Só não vai chamar Partido Liberal e Partido Conservador, mas vai chamar Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro, que também vão se revezando no poder e que a gente vai ver mais para frente. Então, eu só estou salientando essa questão do revezamento partidário para que você já não esqueça
e comece a fazer conexões, principalmente na hora que a gente for falar de república, que você não ache apenas que aquela estrutura de política do café com leite, que aquela política de revezamento partidário é uma coisa que acontece especificamente naquela época da república e que surge assim do nada. Esse revezamento partidário, essa coisa, um partido depois outro no poder, ela vem, é um vício político que a gente vai ter desde a época de Dom Pedro II, na época do segundo reinado. Então, ela se reproduz na história à frente também, ok? Bom, essa aqui é a estrutura política que nós vamos ter. Nós vamos perceber, inclusive, quando a gente estuda, você fala assim, quem que era o primeiro-ministro? Ninguém nem fala o nome dos primeiros ministros durante o segundo reinado. A gente fala assim, Dom Pedro II, Dom Pedro II, Dom Pedro II, a gente fala a filha dele, a princesa Isabel, mas a gente nem menciona o nome dos primeiros ministros, raramente a gente faz isso, né? Por quê? Porque ele concentrava o poder na mão. Ele tinha o poder moderador, que era esse poder que dava muitos poderes para ele, tá? A gente não pode esquecer isso. Então essa é a estrutura política que a gente vai ter. Agora a gente vai ver a estrutura econômica que vai começar nesse período que é o segundo reinado. Vamos dar uma olhadinha? Bom, tudo bem? Então agora a gente vai falar sobre essa questão da economia do segundo reinado. A economia do segundo reinado, a base da economia do segundo reinado é o café. Na verdade, o café ele vai além até do segundo reinado, ele vai entrar na época da República e a gente vai ter uma crise do café muito séria no governo quando Vargas sobe no poder, até por conta da crise de 29. O café, ele não é brasileiro, né? O café ele é do Oriente e ele vai entrar na Europa na época das grandes navegações. E o hábito de beber café ele vai se intensificando ao longo dos séculos 16, 17 e 18. E quando a família real vem para o Brasil, isso em 1808, a família real traz também esse hábito de beber café e no começo tinha uma ou duas fazendas apenas para abastecer esse hábito da família real. Só que o comércio internacional estava muito interessante para o café. Então algumas pessoas aqui no Brasil começaram a plantar café em grande quantidade, no sistema de plantation mesmo, né? Para poder enviar para a Europa, porque estava dando muito lucro. E nessa onda toda, descobriram que no Vale do Paraíba tinha um clima bem ameno para que fosse plantado esse café e que o grão de café se adaptaria muito bem naquela região. Essa região que eu estou falando é aqui, o Vale do Paraíba. Então, o Vale do Paraíba, o que é? Eu tenho aqui, eu tenho aqui a Serra da Mantiqueira, eu tenho aqui a Serra do Mar, tem um rio aqui, que é o Rio Paraíba, que nasce aqui no estado de São Paulo, faz essa voltinha aqui, entra no estado de Minas Gerais e deságua lá no norte do estado do Rio de Janeiro. Como, na verdade, tem um rio chamado Rio Paraíba, esse local se chama Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba começa a plantar café, e aí isso começa a dar muito dinheiro, então vários cafeicultores, várias pessoas resolveram vir para cá, destruir a floresta, né? Botar floresta no chão, Mata Atlântica mesmo, botar Mata Atlântica no chão e plantar grandes extensões de café. Então o café ele vai sendo disseminado ao longo do Rio Paraíba, né? Nessa região aqui que é o Vale do Paraíba. Então o Vale do Paraíba vai produzir muito café. Vai ter um auge do café, eu posso colocar aqui, o Vale do Paraíba tem um auge por volta de 1850 / 1860. Eu tenho um auge desse café aqui no Vale do Paraíba, deixa eu chegar um pouquinho para cá para vocês conseguirem enxergar. Tem um auge desse café nesse período. Essa época que, cara, se produzia muito café. Muito bem, mas quem planta esse café? Que mão de obra que vai trabalhar nessa plantation? A mão de obra escrava negra, né? Então a mão de obra que vai trabalhar aqui é mão de obra escrava negra. Não esqueçam que nós já estamos em 1850, 1860, já não é mais permitida a mão de obra escrava indígena no Brasil, já faz mais ou menos uns 100 anos. Então a mão de obra escrava que a gente vai ter aqui é mão de obra escrava negra mesmo. Todo o Vale do Paraíba também era um local muito comum do Dom Pedro passar, verificar a plantação, verificar as condições da fazenda, verificar as condições do escravo, o tipo de café que era plantado, e às vezes ele concedia alguns títulos de nobreza para esses donos da fazenda. Não esquecendo que os títulos de nobreza não eram hereditários. Então, tipo assim, se teu pai era barão do café, você não vai ser barão de café. Se o pai for barão do café, você vai ter que correr atrás para conseguir um título desse também. E Dom Pedro, então, ele vai começar a conceder esse título, né, de barões do café para algumas pessoas aqui no Vale do Paraíba.
Tubarão Café é um tipo típico de produtores de café do Vale do Paraíba. E se produziu muito, muito, muito. Mas o café no Vale do Paraíba, ele tem o seu auge, mas ele tem sua decadência também. Isso por quê? Como, na verdade, a mão de obra escrava aqui era mão de obra escrava negra, a partir do momento que começam a ocorrer as leis abolicionistas, eles vão ter uma deficiência para poder encontrar mão de obra, para poder trabalhar nas suas plantações. E isso vai fazer com que essas fazendas entrem num processo de decadência, num processo de crise. Então, do mesmo jeito que eu tenho um auge de produção de café, eu também vou ter um momento de crise de produção de café aqui, exatamente por conta das leis abolicionistas. Então, se eu falar de crise, deixa eu colocar aqui, ó, se eu falar de crise, a crise tem relação direta com as leis abolicionistas, com as leis para acabar com a escravidão. Então, as pessoas aqui do Vale do Paraíba não viam com bons olhos a abolição da escravatura, porque dessa forma elas iriam perder essa mão de obra que elas compraram para fazer a produção de café. Ok? Muito bem. Por volta de 1860, 1870, tem um cara chamado Senador Vergueiro, e ele queria muito produzir café. Só que nessa época que ele queria produzir café, o escravo está muito caro. Porque em 1850 foi criada uma lei, que a gente vai ver depois com mais calma, chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos da África para cá. Então, por exemplo, se o escravo antes custava 20, agora esse escravo custa 40. Então, o preço do escravo ele praticamente dobra no mercado nacional, porque você não pode mais fazer escravos da África para cá, porque foi proibido o tráfico negreiro por conta dessa Lei Eusébio de Queiroz. Então esse senador Vergueiro falou, cara, eu quero ter uma fazenda de café, eu quero ganhar dinheiro, está todo mundo ganhando dinheiro, eu também quero isso. Eu tenho as terras, essas terras são aqui no interior do estado de São Paulo, né? Nessa área aqui não é o Vale do Paraíba, que também é o interior do estado de São Paulo, não Vale do Paraíba, é aqui nessa região, né? E onde hoje é a cidade de Limeira, a cidade de Campinas, por ali. E aí ele fala, eu quero ter uma fazenda, eu tenho as terras, só que eu preciso de mão de obra e o escravo é muito caro, não estou em condição de comprar. Como era um cara muito antenado com aquilo que estava acontecendo no mundo, ele sabia que este momento, 1860, é o momento em que existem dois países que estão virando país e isso está gerando uma crise econômica muito séria neles, que é no caso a Alemanha e a Itália. A Itália e a Alemanha estão passando por um processo de unificação. Então a Itália estava virando um país, porque a Itália era assim, vários principados, ducados, não sei o quê, e vai virar um único país, e a Alemanha também vai virar um país, a Alemanha, né? Só que na hora que acontece essa unificação, esses reinados, ducados e principados, eles se juntam, até por conta da industrialização, a gente vai ter um processo de uma crise econômica muito séria nesses dois lugares. E essa crise econômica vai fazer com que os governos, tanto da Itália quanto da Alemanha, até aceitem que exista uma saída dos seus países de pessoas, porque o que tinha de comida não era suficiente para todo mundo, então se sai um pouco, pelo menos sobra para mais gente. E aqui no Brasil, o senador Vergueiro quer trazer esses caras para trabalharem para ele, porque ele acha que é mais vantajoso trazer esses caras do que, na verdade, comprar escravos. Então ele vai trazer. Você fala, mas lá, por que o governo brasileiro vai se interessar para a entrada desses imigrantes alemães e imigrantes italianos? É porque nessa época rolava uma teoria chamada darwinismo social que falava, loucura assim, né? Que os países que tinham muito negros estavam fadados ao fracasso. E o Dom Pedro ficou muito preocupado. O Dom Pedro falou, cara, nossa, o Brasil tem uma quantidade de negros, tem mais de 80% de negros da população, o que eu faço? Então ele resolveu embranquecer a população brasileira. O Dom Pedro II resolveu abrir as portas do Brasil para a entrada de imigrantes alemães e imigrantes italianos, com a objetividade de fazer com que a população brasileira ficasse mais branca, como se o futuro do Brasil fosse a questão do branqueamento, né? Para que o país desse certo. E aí Dom Pedro então abre as portas do Brasil para a entrada desses imigrantes, tanto alemães quanto italianos. E esses imigrantes começam a entrar aqui no Brasil com o apoio do governo e com, na verdade, com um projeto aí desse cara chamado senador Vergueiro para trazer os caras para cá. E aí várias pessoas optam por fazer os imigrantes e fazer com que os imigrantes trabalhassem nessas lavouras de café. E nessas lavouras
interior do estado de São Paulo. Então vai entrando imigrante italiano, primeiro os alemães não deram muito certo aqui nem essa produção de café, porque começaram a judiar muito dos alemães, o governo alemão ficou sabendo e acabou proibindo. Então aí só vem italianos, né? Basicamente italianos no começo. E aí os italianos vêm, mas os italianos não eram os proprietários de terra, eles trabalhavam para quem tinha terra. Né? E como é que eles trabalhavam? Eles eram escravos? Não. Os italianos que vêm para essa região, eles vão trabalhar no sistema que nós vamos chamar de sistema de parceria. O sistema de parceria, ele funciona assim. O imigrante vem, aí é prometido para ele que tudo que ele produzir, 50% é dele, 50% do dono da fazenda. Aí o cara vem com a roupa do corpo, né, gente? Com a roupa do corpo. Quando ele chega aqui, ele vai lá para a fazenda, não sei o quê, eles têm que tirar a floresta, eles têm que arar, plantar o café. O café demora uns 5 anos para crescer. E nesse período de 5 anos, até o café crescer, eles têm que carpir em volta do café, para deixar o mato crescer, mais o café e tudo mais. Quando isso acontecia, ele ficava com esses 5 anos, ele consumia na fazenda. Né? Na fazenda tinha um armazém, onde tinha tecido para ele comprar, ele fazia roupa para ele e os filhos dele, onde tinha sapato, onde tinha chapéu, onde tinha ferramenta. Ele ia comprando e ia colocando na conta, porque a hora que fosse feita a primeira produção, a primeira colheita de café, 50% do café seria do dono da fazenda e 50% dessas famílias de imigrantes que ali estavam chegando. Quando era feita a colheita, realmente acontecia isso. O dono da fazenda ia, chamava os imigrantes e falava: fulano, vem cá, eu tenho que te pagar 30 o quê? 30 mil? Sei lá. Eu tenho que te pagar 30. Só que você tem uma conta aqui comigo na minha fazenda durante esses 5 anos. Você tem uma conta de 100. Porque você vai pagar a passagem da Itália para cá, você vai pagar aquilo tudo que você consumiu e está me devendo 100. Então, vou fazer o seguinte: eu tiro 30 da sua conta, você fica me devendo 70, quem sabe na próxima produção você consiga me pagar. Então, esse sistema de parceria, ele acabava deixando o imigrante endividado com o fazendeiro, o imigrante endividado com o dono da propriedade. O cara trabalhava mais um ano, aí consumia mais, não conseguia pagar, e aí ficava arrastando aquela dívida. Diante disso, estouram várias revoltas no Brasil contra o sistema de parceria. E o Dom Pedro, vendo isso, ele proíbe o sistema de parceria, e o sistema de parceria vai ser trocado por um outro sistema, chamado sistema de colonato. O sistema de colonato, ele é muito parecido com o sistema de parceria, mas ele é diferente numa questão. O sistema de colonato também é assim: tudo que você produz, metade é seu, metade é dono da fazenda, mas ao longo desse tempo que você vai plantar, que você vai esperar o café crescer e tudo mais, você recebeu um salário. Então, na verdade, você não ficava endividado com o dono da fazenda, porque você tinha o seu dinheiro do mês para pagar as suas despesas ali. Então, na hora que tinha a colheita do café, aí efetivamente, como você não estava endividadíssimo com o dono da fazenda, a sua vida não era das piores. Então, na verdade, esse cara que vai viver no sistema de parceria, ele fica endividado. Agora, o cara que vai viver no sistema de colonato, esse ele não se endivida. Então, isso vai facilitar bastante a vida dele ali, tá? Outro ponto importante: que área é essa? Como nessa época, a gente está falando de 1860, 1850, já se tinha a ideia de que aconteceu a marcha para o oeste nos Estados Unidos, os americanos começaram a ir para o oeste para povoar o interior dos Estados Unidos, eles fazem uma referência ao interior do estado de São Paulo como se também fosse o oeste do Brasil. Então, essa área é conhecida, e eu vou colocar entre aspas, como o oeste paulista. E eu vou colocar esse oeste entre aspas, porque na verdade essa região aqui não é o oeste do estado de São Paulo. Essa região é do nordeste do estado de São Paulo. É o oeste quando eles fazem uma referência histórica, né? Então, para lá, isso aqui é o oeste paulista, é muito mais uma referência histórica do que uma referência geográfica. E essa área aqui é uma área que a terra é muito escura, a terra ela é muito avermelhada. E quando o italiano chegava e falava terra roça, terra roça, terra roça, e o caboclo não entendia, então o pessoal passou a chamar essa região aqui de uma região de terra roxa. Então, o oeste paulista é um local onde nós vamos ter
mas que a gente vê aqui nessa região, Campinas, Araraquara, São Carlos, Jabuticabal, Ribeirão Preto, sei lá, Araras, essa região, Pirassununga, essa região tem muita gente com São Carlos, tem muita gente com sobrenome italiano. E por quê? Exatamente por causa dessa época que os italianos chegaram aqui e trabalharam nesse sistema de parceria que depois foi substituído pelo sistema de colonato. Diferentemente do que aconteceu aqui no Vale do Paraíba, no Vale do Paraíba você tem dois acidentes geográficos praticamente que dificultam a expansão do café. Então você tem a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Então o café ele para assim. Lá no Oeste Paulista, o café ele vai subindo e depois ele vai se alastrando, até porque você não tem um impedimento geográfico, né, para isso, você não tem um acidente geográfico que impede essa expansão. Então o café no começo ele faz isso, mas depois ele vai se expandindo para toda essa área aqui, vai entrar aqui ó, no Paraná, vai entrar aqui nessa região de Minas Gerais, mas com um tempo. Quero lembrar vocês que assim, essa área é muito longe da área de São Paulo e muito longe do Porto de Santos, muito longe do Porto de Santos. Então o café, quando ele é introduzido no Brasil, vai chegar um momento que a gente vai ver que vai ter que ter um transporte que seja rápido e que caiba bastante para poder levar esse produto até o porto. Então as ferrovias, a princípio, elas vão auxiliar muito, mas as ferrovias elas vão começar a ser construídas aqui nessa região do Vale do Paraíba, porque era onde tinha a primeira área do café. Logo depois, essas ferrovias elas começaram a entrar para esse interior do estado de São Paulo, exatamente para atender essa necessidade aqui de fazer esse escoamento de café todinho, porque é muito longe, né? De fazer esse escoamento de café aqui para o Porto de Santos. Geralmente o café do Vale do Paraíba ele vai para o Porto do Rio de Janeiro e o do Oeste Paulista para o Porto de Santos. Muito dinheiro que esses caras ganharam, que os donos das fazendas ganharam, às vezes os donos das fazendas eles deixavam suas mulheres morando na cidade de São Paulo, e ali na Avenida Paulista tinha os casarões dos proprietários de fazendas de café, e aí ele ia, os filhos estudavam em São Paulo, a mulher ficava em São Paulo, e ele mexe ele visitava mulheres e filhos. E esses filhos, por exemplo, quando eles crescem, o pai vai acabar investindo em alguma coisa em São Paulo para que os filhos permaneçam em São Paulo, não vão para o interior, alguns dos filhos, né? E aí começa a ser investido na indústria. Então, o dinheiro do café, o lucro do café do interior de São Paulo, uma boa parte dele vai ser revertido para o processo de industrialização que vai se iniciar na cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, ela começa a ver essa questão da indústria, indústria de consumo, né, gente? Por volta de 1880, 1890, a gente já começa a ter aí, em 1900, exatamente pelo lucro desse café que vai dar no interior do estado de São Paulo. Então, o lucro do café acaba sendo convertido para industrialização na cidade de São Paulo. Vai ter um outro processo também que vai ser convertido para industrialização, que a gente vai falar em outra aula, tá joia? Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber aqui, né? O café ele vai ser começado a produzir no Vale do Paraíba e depois ele vai se estender para aquilo que a gente chama de Oeste Paulista. Mesmo com o café entrando em decadência no Vale do Paraíba, como ele se estende para o Oeste Paulista, eu não tenho uma curva de decadência de produção de café antes da crise de 29. Então você fala, pô, mas Marta, você falou que no Vale do Paraíba caiu, mas ao mesmo tempo que o Vale do Paraíba caía, o estado de São Paulo, no interior de São Paulo, Oeste Paulista, essa produção de café crescia. Então quando você vê gráfico de produção, você não vê um gráfico muito evidente de uma queda de produção no Brasil. Você vê uma queda de produção no Vale do Paraíba, mas não uma queda de produção no Brasil. Outro ponto interessante dessa questão, quando o café no Oeste Paulista entrou em decadência no Vale do Paraíba, a gente aprendeu que teve com as leis abolicionistas. E no Oeste Paulista, quando é que isso entra em decadência? Exatamente com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 29. E aí, então, a gente teve uma crise do café seríssima que o Getúlio Vargas vai tentar solucionar. Mas isso é uma matéria que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Próxima aula a gente vai continuar falando do Segundo Reinado, mas a gente vai falar de outros aspectos do Segundo Reinado e também mencionar mais um pouquinho de economia, porque a gente vai ter um cara muito legal nesse período, que é o Barão de Mauá, e a gente vai falar sobre o surto industrial que ele vai fazer aqui nessa época do Segundo Reinado, tá bom? Boa semana para vocês, tudo de bom, saúde, a gente se vê na próxima aula. Tchau!